Tô de volta, passei um tempo aqui sem gravar nada ou postar nada aqui no canal ou no Instagram, mas eu ficar sem gravar ou postar nada não é porque eu não quis, é porque aconteceram muitas coisas nesse período na minha vida. Entre elas, os que mais me marcaram foram 2 acidentes, que um foi meu irmão que sofreu e outro fui eu. Eu sofri primeiro, 7 dias depois, meu irmão sofreu um acidente também. Em ambos os acidentes nós tivemos um grande livramento de Deus, e é isso que é o meu sentimento. E tanto é que perdemos os veículos, né? Meu irmão perdeu o carro, deu PT no carro dele, e eu perdi minha moto, deu PT também na minha moto. Mas em ambos os casos saímos ilesos, né? Eu não tive nenhum arranhão, e meu irmão só alguns arranhões e algumas escoriações. Como você pode ver aí nas imagens, o acidente foi feio. Pra você ter ideia, as pessoas passavam, no meu caso, me perguntavam: cadê o motoqueiro? Foi pro hospital ou tá morto? Eu disse: não, o motoqueiro sou eu. Aí todo mundo ficava espantado: como é que pode e tal? Levanta as mãos pros céus e agradeça a Deus. Eu disse: não vou levantar muito não, vai que Deus me puxa, né? O meu acidente realmente foi feio. Eu vou explicar um pouquinho de como foi. Eu ia na rotatória, o ônibus ia na minha lateral aqui e ele me fechou. Porque ele me fechou, ele derrubou minha moto, passou por cima, arrastou ela um pouco. E nisso, eu não sei como, não me pergunte como, porque de alguma forma, em algum momento, no momento certo, eu consegui pular da moto para o ônibus não passar por cima de mim também, me arrastar, senão eu acho que teria torado no meio. Antes de eu falar realmente do que se trata esse vídeo, quero falar sobre propósito. É isso que eu quero falar aqui. A primeira coisa, quero contar 2 histórias. A primeira história é bem conhecida, que é a história do profeta Jonas. Se você não conhece a história do profeta Jonas, eu vou contar um pouquinho. Deus falou com Jonas e disse a ele que ele precisava ir até uma cidade chamada Nínive. Nessa cidade ele precisava pregar o arrependimento. A palavra de Deus para aquela cidade era o arrependimento. E Jonas estava encarregado de falar isso para aquela cidade. Só que Jonas não quis. Jonas se desviou e em vez de ir para Nínive, ele pegou um barco para ir para outra cidade, Tarsis. E aí, em suma, aconteceu uma tempestade e os tripulantes daquele barco associou a tempestade ao fato de Jonas estar no barco. E aí Jonas foi lançado ao mar. Um grande peixe engoliu Jonas. Em 3 dias ele passou dentro daquele grande peixe. Foram dias que ele pôde pensar, que ele pôde refletir. Depois disso, o grande peixe jogou ele no mar. Vomitou ele no mar. Depois de vomitar, aí foi que ele foi fazer o que Deus havia dito para ele fazer. Ou seja, o propósito dele, o propósito da vida dele. Deus mandou ele fazer, ele não quis fazer, precisou acontecer alguma coisa para ele refletir, mudar de ideia e realmente seguir no propósito que Deus havia chamado ele para fazer. Correto? Essa é a primeira história. Vou para a segunda história. A segunda história encontra-se no livro de Atos, capítulo 28, versículo 23, a partir do versículo 23. É a história onde o apóstolo Paulo, um apóstolo bem conhecido, se você não conhece, abra sua Bíblia e leia. Já era no final da sua caminhada, né? No final do seu ministério, onde o barco em que Paulo estava preso sofreu com uma tempestade também. Todavia, antes, ele havia tido um sonho e um anjo falou para ele que ele precisava e que ele iria estar perante César. Então, o apóstolo falou para os tripulantes em meio àquela tempestade, em meio àquela tribulação. O barco estava à deriva, não sabia onde estava perdido no mar. Ele disse: não se preocupem, pois eu sonhei e um anjo me falou em sonho que eu preciso estar perante César e que todos desse barco vão se salvar. Porque o barco vai naufragar perto de uma ilha e todos os que estão aqui vão se salvar. Nenhum vai se perder. Alguns queriam fugir, mas disse: se vocês fugirem, aí a gente já é outra história, já não é comigo. Vocês estão fugindo do propósito.
fique aqui que vocês vão se salvar. Deram um jeito, ficaram lá no barco, e aí foi o que aconteceu. Todos se salvaram. Interessante, tinha pessoas que não sabiam nadar, certo? Tinha prisioneiros lá que não sabiam nadar, e eles pegaram em pedaços do barco, em pedaços de madeira, e conseguiram chegar até a margem de forma que todos se salvaram. São duas histórias diferentes sobre propósito. Na primeira, o profeta Jonas não queria cumprir o seu propósito, mas ele chegou ao conhecimento de que ele precisava fazer isso, e que esse era realmente o motivo dele viver e de ele seguir em frente, porque fora isso, a vida dele seria em vão. Isso ele conseguiu pensar dentro do peixe, da barriga do peixe, né? E já o apóstolo Paulo, não, o apóstolo Paulo também tinha um propósito, também tinha o propósito de pregar o evangelho, de estar perante o César, de morrer, certo? Ele estava na caminhada para a morte dele, e muitas pessoas queriam o impedir no meio do caminho. E ele dizia, não, peraí, para que isso? Minha vida é pautada nesse propósito, é isso que eu preciso cumprir. E as pessoas, não, Paulo, não faça isso. Chegavam a chorar, e as pernas dizem, para que tanta gritaria? Isso é o que eu preciso fazer, isso é o que Deus me mandou fazer. É o meu propósito. Mas o que eu quero falar aqui não é me comparar ao profeta ou me comparar a um apóstolo, Deus me livre. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas, quando eu estive embaixo do ônibus, o ônibus veio para cima da minha moto e literalmente a engoliu. Lá no momento eu pude refletir um pouco e pude comparar, pensar um pouco. E o que me veio na minha mente foi a história do profeta Jonas. Foi assim que eu me senti, um ônibus engolindo, é como se fosse um peixe enorme, uma baleia engolindo eu. E ali me fez um pouco refletir sobre propósito. Certo, Cleiton? Mas seja mais direto, o que é que você quer dizer com isso? Esse canal ele se chama Criptocrente, não é em vão, certo? Eu coloquei esse nome Criptocrente porque no início veio ao meu coração. O Espírito Santo falou ao meu coração que eu colocasse esse nome para que eu fizesse um projeto, um ministério, uma divulgação, que eu declarasse palavras e mostrasse realmente o que Jesus veio mostrar para a gente, que o Evangelho, as boas novas de Jesus, é que o reino de Deus ele é descentralizado. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso bem minucioso e bem explicativo para todo mundo entender. Esse canal foi com o intuito disso, só que eu desvirtuei um pouco, comecei a falar de coisas sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como abrir uma conta não sei aonde, fazer isso aqui. E eu estava vendo que estava fugindo do foco. Na verdade, eu não estava realmente entrando profundamente no foco e nas coisas que eu deveria falar. Na verdade, eu deveria falar sobre esse evangelho descentralizado. Mesmo que não desse views, mesmo que ninguém veja, eu devo fazer isso, eu devo gravar falando sobre isso para que eu mesmo possa assistir e relembrar dessas verdades, né? Cheguei a procurar sobre isso aqui na internet e não encontrei. Se você encontrou algum canal, alguma pessoa na internet, no YouTube, que fala sobre um evangelho descentralizado, deixa aí nos comentários. Se você nunca ouviu falar sobre isso, deixa teu comentário também e se inscreve aqui. Faz parte desse grupo que está começando agora, que eu vou em frente e vou fazer vídeos, mesmo que ninguém veja, eu vou fazer para mim mesmo ver, porque eu preciso disso. Então o fato de eu perder também 2 parentes meus, 2 familiares, um no início do ano e outro no final do ano agora, isso me fez refletir um pouco sobre isso tudo que eu estou falando, sobre propósito. E aí eu pergunto, será que propósito não é o sentido da vida? Qual o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Porque propósito foi o que fez Jonas e a Nínive, né? Pregar o evangelho, pregar o que Deus havia falado ao coração dele, o Criador havia falado ao coração dele. Mesmo que as pessoas pudessem sim matar ele, porque as pessoas de Nínive eram muito violentas, né? E ele foi o propósito que fez ele ir
apesar das circunstâncias, apesar do perigo da morte, mas ele foi e fez o que deveria ser feito. Foi isso que fez Paulo e a presença de César, foi isso que fez Paulo morrer pelo Evangelho, foi o propósito na vida dele. Foi isso que fez Jesus morrer na cruz. Yeshua, o Salvador, morrer pelos nossos pecados. Foi isso que fez ele morrer. Ele ir como uma ovelha ao matadouro, calado. Foi isso que fez. Foi o propósito de Jesus. Foi o porquê ele nasceu. Foi o para que ele nasceu. Foi o propósito. E aí isso me fez refletir. Será que você, será que eu, será que nós estamos realmente seguindo o nosso propósito aqui? Quando a gente morrer, quando a gente partir dessa terra, o que deixaremos? Qual é o sentido da nossa vida? O que faz sentido para você? Reflete um pouco, reflita um pouco. Eu estou refletindo até agora. E o que é que nos faz ter valor nessa vida? Qual o nosso propósito? Qual o seu propósito? Pensa aí um pouquinho. Por que você tem medo da morte? E o que te faz perder o medo da morte? O que é que te faz? Então é isso. Não é que eu vá mudar o conteúdo do meu canal. Não, eu vou voltar ao que realmente eu deveria estar fazendo. Ao meu propósito. Né? O porquê do canal ter esse nome e o porquê do canal existir. Criptocrente é isso, é falar de um evangelho descentralizado. Eu vou fazer vídeos que eu tenho que fazer e que eu preciso fazer. Mesmo que ninguém veja, mesmo que eu não tenha nenhum inscrito no canal, mesmo que eu não tenha nenhum views, mesmo que eu não ganhe dinheiro, mesmo que não aconteça nada, mas eu preciso fazer por propósito. E a pergunta que eu deixo para você é: qual é o seu propósito? Até o próximo vídeo. Valeu!